pessoas inscritas? A gente não quer perguntar. Sandra, fala quem está inscrito e quem são os próximos. Pedreira, depois é você, a Sandra, o Paulo. Gente, É importante. O projeto é importante. Vicente Andreu é uma grande autoridade, merece respeito. Estou há pouco tempo nessa área de saneamento, é reconhecidamente uma grande autoridade, sem dúvida. Agora eu gostaria de acrescentar o seguinte: nós teremos, a partir desse ano agora, que preparar o plano plurianual de investimentos, está na lei. Isso é obrigatório de fazer. Então, o que compete ao DAE, do ponto de vista, é colocar o próximo plano plurianual de investimento do Estado. A previsão da doutora, o doutor Andreu afirma que duvida que sairá. Mas isso já vai entrar ou é um sonho ou é uma ideia? Isso é muito importante. Não, mas eu não entendi o começo. A comunidade precisa saber disso, está resolvido aqui, e cabe à comunidade acompanhar se isso está sendo feito, cobrado da DAE, cobrado do governador do estado, está sendo feito um investimento de quase 800 milhões de reais nas duas barragens, tá certo? Que absurdo, E jogando dinheiro fora. ele tem razão, sem a adoção, fica o alcance. Então, mas isso que o senhor está falando é uma ideia ou ele está no plano? Não é só Ele está no plano, esse gasto, ou é uma ideia para colocar no plano? ele ainda não está no orçamento. Então, mas é o que ele falou ainda, não vale nada. Nem sabe se vai entrar, nem sabe se vai ter. Ele está dizendo que não vai acontecer. Eu estou dizendo que nós, como cidadãos, temos o direito. Nós não temos que fazer nada. Isso já tinha que estar incluído. Imagina. Nós temos o direito de não ter essa barragem. Esse é o direito que nós temos. Posição dele. Nós temos o direito de Marca cobrar para do começar o Estado governador. Vamos lá. que faça Cada um assim tem uma posição. discordo pode passar pra frente. do Andreu. Tá bom. Onde a Sanasa quer fazer a barragem é caríssimo. E outra coisa, o doutor Andreu falou que seria feito uma adução, uma só alternativa, uma adução do Cantareira até Campinas. Cantareira, não sei. Em 2016. Obrigada, seu Antônio. Vamos, vira a página, vai, vira a página. Vira a página, que isso aí é ideia. Mas é ideia, utopia, não Agora tem. o pessoal falou, eu ouvi, Para agora com gostaria que isso. vocês ouvissem também. Meu nome é Pascoal, sou de Pereira, Para com isso. sou ambientalista. Eu estou nessa luta da barragem desde praticamente 2012 e já sabia, bem antes, na década de 80, já sabia que pretendiam fazer essa barragem em Pedreira. Está no microfone. Só que hoje foi protocolado ao Ministério Público, talvez, não sei se o pessoal do DAE sabe aí, tá sabendo? Foi um vereador de Pedreira, ele está representando toda a Câmara Municipal, e é um vereador que ele não gosta muito de mim, porque ele contradiz a minha ideia. Ele chama Cristiano Alex Elias, depois eu vou falar também um pouco também, mas vou ler para vocês aqui, ó. Isso aqui foi protocolado às 1h30 da tarde hoje. Cristiano Alex Elias, brasileiro, tal. Considerando que, como de conhecimento geral, será construída uma barragem no município de Pedreira com capacidade para armazenar 26 milhões de metros cúbicos. 26 milhões de metros cúbicos, Brumadinho estourou, tá certo que é de rejeito, mas era 1 milhão de metros cúbicos. Aqui é 26 milhões de metros cúbicos. De água com 50 metros de altura, que equivale a um prédio de 16 andares aproximadamente, sem a capacidade de geração de energia elétrica, a qual estará localizada apenas 2.500 metros do centro do município de Pedreira. Considerando que a construção da barragem foi autorizada sem qualquer ação, preparação, projeto ou planejamento para adequar a infraestrutura do município, que receberá um número considerável de homens, máquinas e veículos que serão empregados na construção do empreendimento. Considerando constante falta de medicamentos,
Tá, mas chega Federal no... Único Federal. Inclusive, a indicação de nossa Central de Saúde, inclusive com a indicação de funcionários da própria farmácia municipal, orientando os cidadãos a buscarem as vias judiciais para que tenham acesso aos medicamentos. Considerando que a rede básica de saúde do município já não dispõe de número suficiente de médicos em diversas especialidades para atender as demandas dos cidadãos de nossa cidade. Ainda terá que atender os trabalhadores que virão trabalhar na barragem, eventualmente suas famílias. Considerando que as creches municipais já não dispõem de vagas suficientes para atender as demandas dos cidadãos de nossa cidade, onde se registra também um número considerável de cidadãos que são obrigados a buscar o acesso a esse benefício pelas vias judiciais, e ainda terá que atender as famílias dos trabalhadores que virão trabalhar nas barragens. Falando das barragens, não estou falando só, porque a barragem de Duas Pontes, em Amparo, ela fica mais próxima do nosso município. Então, praticamente, os funcionários daquela barragem vai estar inseridos dentro do município de Pedreira. A Pedreira tem 40 e poucos mil habitantes, no pico da barragem vai subir 5%, em prazo de um mês sobe 5% da população de Pedreira. Não tem estrutura para aguentar isso aí. Sendo que anualmente se sobe 0,5%, 1% a população ao ano. Considerando que a Polícia Civil, Delegacia Municipal, fecha todos os dias às 18 horas e não abre suas portas aos finais de semana e feriado. Esse vereador, por afirmar tais informação, já que o mesmo teve sua residência roubada no mês de março de 2018, ocasião em que a dirigente da referida delegacia constatou a insuficiência do efetivo de policiais, investigadores e escreventes e a ausência do delegado de polícia, já que o mesmo acaba respondendo por outro município. Considerando que a Polícia Militar do Estado também, de São Paulo, também fecha o seu desligamento às 18 horas e esse também fica conforme o telefone 190, cuja ligação sempre é atendida pela Central de Atendimento, localizada em Campinas, mas depois ir para lá, causando transtorno. Considerando que a Polícia Municipal de Pedreira dispõe do efetivo de apenas 24 horas na rua. Considerando que o município de Pedreira não é dotado de uma base de corpo de bombeiros. E assim por diante. Considerando que o nosso hospital é de baixa complexidade também. Considerando que até o presente data nenhum plano foi apresentado para melhorar a infraestrutura do município, no sentido de aumentar o efetivo policial. Considerando que os meios de acesso à construção da barragem são as ruas e avenidas localizadas na área central do município, e que nenhuma via alternativa para acesso à construção foi realizada. Considerando as constantes solicitações de informações feitas ao vereador pelos músicos no tocante ao modelo de construção e fiscalização da barragem, temerosos por viverem próximos de uma barragem construída utilizando a técnica de aterro compactado, com aproximadamente 50 metros de altura, com 700 metros de comprimento. Barragem de terra. Considerando a falta de transparência dos responsáveis pelo empreendimento, que até a presente data não enviaram qualquer plano de trabalho ou projeto finalizado da referida obra ao Poder Legislativo. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal do DAE. O canteiro de obra faz parte do projeto? Faz. E por que começaram o projeto de instalação antes da licença de instalação? A gente tinha uma licença quando a gente começou o canteiro. Não. Faz parte do projeto? Faz parte do projeto. Então teria que começar Faz parte do após a projeto, mas- licença de instalação. Mas a gente recebeu a licença de instalação dia 28 de dezembro. Não, só começou antes. Eu sou funcionário público Não, lá. Eu não. peguei um descarte O da canteiro obra. industrial. Eu peguei um Canteiro descarte irregular da obra, um aterro de galho licenciado lá, quase complicou a vida do município. Canteiro Com industrial. documentos de vocês, sem responsabilidade nenhuma de vocês, dizendo que foi funcionário público que foi pegar o lixo lá e jogar lá no aterro de galhos. Desconheço. Eles conhecem. A dona, se não me engano, a engenheira Lívia, ela está por dentro disso aí. Considerando que a área onde a barragem está sendo construída não é atendida pela empresa que realiza o transporte público municipal. Considerando que analisando a topografia do município de Pedreira, isso é importante, vislumbramos que a cidade está localizada em um vale e que o rompimento de uma barragem nessas condições certamente afetaria milhares de pessoas. Afetaria não, mataria. Vamos dizer a palavra certa. Podendo causar suas mortes devido à altura e à capacidade da represa. Vi exemplo do rompimento de barragem, de Fundão, e agora, praticamente agora, e na última audiência de amparo, que teve da barragem, foi feito numa terça-feira, acabou à noite, na quarta-feira estourou de Fundão.
tivesse furado na segunda-feira, o Dai nem ia participar. O senhor conhece o projeto? Eu conheço. Acompanhei desde a primeira O audiência. senhor viu as memórias de cálculo que foram desenvolvidas nesse projeto? O senhor leu as memórias de cálculo do projeto? Ali, mas Na não é Vale, questão com disso aí, certeza. né? É uma questão de autoria, de engenharia. Altíssimo O risco. Brasil engenharia é consagrado. Considerando que a Agência Nacional de Água Barragem. detectou 54 barragens no Brasil e a água com problemas. E a água com problemas. Gente, já deu tempo, meu senhor. Ô, Pascoal, Que isso? Mas que isso? Vocês estão entendendo que tá querendo fazer propaganda do vereador? Aqui no final, o que ele está falando assim, diante do exposto, requer seja recebida e autuada a presente denúncia, manifestação que seja suspensa a autorização de construção da referida barragem até que sejam verificados e sanados todos os problemas relatados. Não apresentaram um plano emergencial até hoje. Eu cobrei na primeira audiência em 2014 em São Paulo. Até hoje não apresentaram um plano emergencial, é o plano de barragem da ANA. Eu acredito que não funciona, a 2,5 km. Meu irmão mora no bairro do Rice, ele vai ficar a menos de 800 metros embaixo da barragem, a família dele. A tua pergunta é sobre o plano emergencial, é isso? A minha pergunta, não quero fazer pergunta, mas perguntei. Parar já. Não tem resposta. Sandra, eu quero falar também. Muita desculpa Sandra. pra vocês, não. Chama a Sandra. Você. Você chama a Sandra? Eu também Pus a quero. Sandra, depois a Sandra. Eu também. Sei, mas é que ela é ansiosa, né? Ela só... Não, eu tô falando pra ela matar. Eu também, Sandra. Onde que eu tô aí nessa fila aí? Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Oi, pessoal. Oi. Tá levando mim, não? Lógico. Tudo bem? Tudo bom? 3 minutos, por favor. Em Amparo, Repita, por favor. Aguinaldo, eu sou de Amparo. Eu não sou ninguém, eu sou um cidadão comum. De Amparo. De Amparo. Bem-vindo. Eles, quando estiverem em Amparo, e quando estiverem em Amparo, eu falei para eles que eles foram contratados pelo DOE para ser saco de pancada. Você lembra disso, né? Que eu falei para vocês, família. Não sei, acho que vocês não estavam lá, os outros. E é o que está acontecendo. Eles falaram que não estavam preparados para as perguntas que eles fizeram, que ia fazer a apresentação. Aqui foi a mesma coisa, isso já faz 6 meses. Quer dizer que... Eu falei, Não mas mudou a nada. gente que não sabe Certo. o propósito. Com relação à barragem, vocês não sabem para que vai ser feito? Tá? Aqui tem o documento da CETESB, que diz que se não houver adutora, certo? Se não houver adutora, a barragem simplesmente vai servir para uso da Replan. Tá aqui, a CETESB está falando. Não sou eu, não sou ninguém, não é ambientalista fanático que está falando, não. Está aqui no documento da CETESB, que se não houver adutora, a água vai simplesmente servir de uso para Replan. Eu não tenho medo de falar da Replan, não, certo? Nossa, não. Tá? E Braskem, que também usa o mesmo agora tem plano. Braskem também. Vamos lá. Vocês não sabem quem fez o estudo para fazer essas barragens? Tá aqui, ó. Os estudos. Isso aqui é de 2016. 2006, desculpa. Que foi feito, que eles pediram, porque que a Replan pediu água. Eles falaram, tá, eu dou água para vocês. Aí vocês fazem um levantamento e fazem água. Arrume água para mim. Eles fizeram esse levantamento, tá aqui, ó. Tem o símbolo da... Então, gente, vocês vão ficar discutindo o quê? Eles vão fazer vocês engolir isso, como estão fazendo nós engolir lá desde o começo. Certo? E vocês estão falando de Sobradinho, de Mariana, que foram muitas vidas perdidas, né? Pedreiras estão 10 mil pessoas abaixo dessa barragem. Criminoso. Daqui a uns tempos, vocês vão estar chorando, nós estamos chorando por 10 mil pessoas que estão lá abaixo. Isso vai ser sempre assim. Isso nunca vai mudar. Eu não preciso fazer pergunta para Vai vocês. mudar, sim. Responsáveis pelo crime. Três. Quero saber de vocês se existe um plano de segurança, se caso essa adutora rompa, qual que é, se existe algum plano nesse sentido? Se romper, não dá tempo. Um estudo? Não, eu quero saber o que vocês têm para falar aqui para esse pessoal aqui se romper a barragem. Sandra, Não, pode levantar, por favor. Eu quero... o
plano, a barragem, ela é outorgada pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que é o órgão que regula e fiscaliza a construção da barragem. Junto com a outorga foi emitida uma resolução, que é a resolução número 34, que também está disponível no site da AE. E essa resolução, ela define tanto a classificação do risco da barragem, quanto as diretrizes para a elaboração do plano de segurança de barragem. Lá dentro dessa resolução existe um cronograma. O plano de segurança da barragem ele deve ser apresentado antes do enchimento do primeiro reservatório. O DAE não está quebrando as regras ou ele não está deixando de cumprir a legislação. A gente está fazendo exatamente, seguindo todos os protocolos então, dos órgãos regulatórios. Não tem ainda. Não tem nada. Não tem ainda. Mas não tem que ter agora, Sandra. Não tem que ter agora. Na verdade, é isso que você precisa entender. Na verdade, quem regula isso, a Agência Nacional de Águas, que o senhor Vicente comentou, ela que regula isso. Então, quando é feito um projeto de uma barragem, ela já tem o grau de criticidade e do potencial de dano que ela é feita. De risco. Daí a ANA dá uma autorização, que é a resolução 34 que falou, e aí lá, em função desse potencial, eles determinam quando tem que ser apresentado, que forma que vão ser feitas essas vistorias e tal. A gente tem que apresentar dois planos, o plano de ação emergencial e o plano de segurança de barragem. São duas coisas totalmente diferentes. Quem quiser se interessar mais, a ANA, no próprio site dela, ela tem, em 2010, né, que foi o Plano Nacional, em 2016 eles fizeram, são 8 volumes que tratam todos como tem que se apresentar esse plano. E o DAE, ele tem até o empreendedor, até o enchimento da barragem, apresentar esses dois planos. Nosso cronograma é fazer isso aqui antes do enchimento. E quando será isso? Quando terminar a construção. Que exista um plano emergencial a 2 Aproveitar que o senhor km. Vicente está aí também, eu sou vice-prefeito de Pedreira, Tudo bom? a gente está acompanhando novamente, certo? Aproveitar o senhor Vicente da Ana aí sobre principalmente a nossa população de Pedreira, a principal preocupação é a segurança. Isso aí. Eu gostaria que discorresse nesse histórico sobre as instalações dessas barragens, a 2 km meio da cidade, que ele poderia orientar esse trabalho, que eu sei que vai ser realizado também durante o Pacuera também, né? Desculpa, o nome do senhor é? Fábio. Ô Fábio, olha, minha proposta, que nem quando nós viemos para cá, era para responder esses questionamentos, né? Não sei se a gente... É um assunto extenso, o senhor Vicente pode participar, a gente apresenta como é construído esse tipo de barragem, que é totalmente diferente do que nós vimos o desastre acontecer, é totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não tem fiscalização. De 24 mil Sim. barragens no Brasil, apenas 798 são fiscalizadas. Sandra, então, mas a gente então tem que convocar a Ana para participar Foi como dessas vocês falaram, reuniões. não tem necessidade O agente fiscalizador é a Agência Nacional de Águas. É o Agente Nacional Proponente é o DAE, que eu acho que é o E aí a gente poderia, E o interessado. a gente poderia entrar no detalhe desse assunto, mostrando como que é feito o plano de segurança, como é feito o plano de ação emergencial. Mas o objetivo da reunião, desculpa, que nós fomos convocados, veio uma pauta para atender a pauta que nem falava disso, é questão de meio Não tem ambiente. nenhuma pergunta de segurança na pauta. Mas não tem problema, nós estamos dispostos. Tudo bem, não, mas nós estamos dispostos. Não, é que o assunto é extremamente extenso. A gente pode começar a entrar no detalhe como que é construído, como que é feito, como que é feito todo esse plano, porque não é um negócio rápido que se faz em 5 minutos, eu explico isso aí. Eu sei que não existe o plano, mas eu quero. Não, sim, Não mas... existe o plano, não existe o plano, existe um plano que daí cumpre com todas as exigências legais. Existe uma resolução da ANA que define o cronograma para a apresentação desse plano. O DAE não está devendo um plano de segurança de barragem nem para a ANA nem para a população. Mas quando se começa uma obra dessa, você deveria estar tudo. Então, Sandra, mas esse é o propósito. O propósito é que seja acompanhada a obra e o plano ele tem que ser feito de acordo com a execução da obra. Não adianta eu fazer, você concorda que não adianta a gente fazer um plano agora em cima de um projeto executivo? Que
que não pode ter algumas alterações quando é aplicado em campo. É muito mais seguro acompanhar essa construção com os técnicos especializados que vão elaborar o plano. É muito mais seguro. E devido à criticidade que a própria ANA regulamenta, é uma série de procedimentos que é feito monitoramento e controle que tem que ser atendido antes e durante e depois da operação da obra. É constante. A ANA precisa ser cobrada dessa fiscalização. A população está muito... Sim, entendemos, com razão. Não, a gente tem muitas entende. pessoas, como ele disse, lá são 10 mil pessoas. A gente entende, assim, e inclusive talvez o Bruno possa até fazer um resuminho sobre a diferença entre as duas barragens, se vocês quiserem. Você pode falar? Porque eu acho importante. E é importante se vocês também. quiserem ouvir o que é uma barragem, inclusive, não sei se foi noticiado que a barragem do Pompeu, ela está usando o método totalmente avançado. Pronto, agora a próxima pergunta. Não vai tocar. Boa noite a todas e todos. Eu sou Mariana, eu sou vereadora na cidade de Campinas. Bom, várias das questões que eu tinha anotado aqui para falar foram contempladas por muitas pessoas que falaram. Todo esse processo é um processo bastante complicado e turbulento que nós estamos passando. A sensação que nós temos em geral é que nós somos atropelados. As leis, os estudos e os regulamentos são feitos de forma bastante fragmentada e de modo a justificar uma questão que era um plano que estava dado, que é a construção da barragem. Se falou de legislação e eu queria falar sobre o processo como foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores de Campinas, a alteração da Lei 10.850, que é a lei da APA, a lei que regulamenta aqui, né, a região da APA. Em dezembro de 2017, houve um projeto de lei que foi bastante atropelado, como é sempre os projetos de lei aprovados na Câmara de Vereadores, de autoria do prefeito municipal, que foi referendado pela maioria dos vereadores. Teve uma audiência pública bastante esvaziada, a Tereza estava Audiência pública que não podia fazer pergunta. não podia fazer pergunta. Uma audiência pública, e naquela audiência eu apresentei esses questionamentos, eu apresentei essas questões. Na verdade, naquela ocasião, foi alterado o artigo 18 da lei da APA, que vedava a supressão das áreas de APP, sob a justificativa da construção da barragem. Na verdade, é uma barragem que vem aí com a propaganda de atribuir segurança hídrica para os municípios, mas essa barragem ela é o que coloca em risco a segurança hídrica do município de Campinas e da região. Porque as APPs, isso é estudo, não falta estudo sobre isso é documento documento oficial do município, mostrando que a área da APA de Campinas, a sua importância enquanto área de recarga hídrica se deve justamente por conta da manutenção e da preservação das APPs das matas. As matas são que garantem o ciclo de evapotranspiração, são que garantem a infiltração da água, as características geomorfológicas da região da APA de Campinas, faz da APA de Campinas uma das áreas mais importantes enquanto sistema de recarga hídrica e uma das mais frágeis. E por isso ela tem que ser protegida. E sob a justificativa, inclusive utilizando de uma forma bastante rasteira e populista, o medo da população em relação à crise hídrica, veio com uma salvação de que a barragem vai salvar e vai garantir segurança hídrica, e sob essa justificativa populista, alterou-se o artigo 18, que coloca em risco a APA de Campinas, não apenas nas áreas onde vai ser alagada, porque se o interesse fosse apenas na área onde vai ser alagada, se alterasse o artigo 17, que descreve, pegasse lá, também discordo, iríamos bater contra, mas se o interesse fosse esse, pegaria as matas que estariam alagadas, que são descritas no artigo 17, e se alteraria o artigo 17, não o artigo 18, que era exatamente o artigo que vedava a supressão de mata nativa. Então, essa barragem, assim como a barragem de Sousas, e essas barragens colocam em risco a segurança hídrica de Campinas e região. Concordo com o Dr. Vicente, precisamos discutir de forma sistêmica. Hoje o sistema Cantareira, boa parte do sistema Cantareira é direcionado ao abastecimento da Grande São Paulo.
sendo que a Grande São Paulo não trata, não tem o tratamento da rede de esgoto, sendo que a Grande São Paulo, você poderia fazer um processo de recuperação de nascentes, pegasse esses milhões que vão ser investidos na construção dessa barragem que não tem propósito nenhum e fizesse desassoreamento, recuperação de mata ciliar, de reservatório que secaram durante a crise hídrica, fizesse a recuperação de nascentes da Grande São Paulo, fizesse o processo de saneamento dos rios e limpasse a Grande São Paulo para que a água do sistema Cantareira não precisasse abastecer a Grande São Paulo. A Grande São Paulo não pode consumir os seus rios porque os seus rios foram completamente poluídos. Então, na verdade, aqui eu não quero, acho que não restou pergunta a se fazer, mas a questão é a seguinte: hoje, o maior risco para a segurança hídrica da população de Campinas e região é exatamente a construção dessas barragens. É exatamente. Só o companheiro pediu que eu mencionasse aqui, né, que essa barragem está sendo construída por meio da compactação do solo, que é exatamente o mesmo sistema de Brumadinho, o companheiro pediu que eu mencionasse, e sobre o plano de segurança, porque assim, a legislação diz que o plano de segurança tem que ser apresentado posteriormente à construção da barragem. Então, na verdade, é o seguinte, você está com a faca no pescoço, e aí qual é a condição? Inês é morta, a coisa já está feita, e aí qual que é a condição para falar, não, agora esse plano de segurança não atribui segurança nenhuma, então não vai encher. A questão é a seguinte: esse processo, a legislação, e assim como foi a legislação, como foi alterada aqui em Campinas e como tem sido alteradas as legislações em âmbito estadual, municipal e federal, elas são para apenas criar formas de legitimar interesses que estão colocados, os companheiros já disseram muito bem. Pessoal, eu queria só aqui aproveitar esse momento e fazer um depoimento. Eu acabei de me aposentar da prefeitura e eu tive a oportunidade, numa época, de fazer um projeto maravilhoso, que era o levantamento das nascentes, começando pelo alto de Joaquim Egídio, né, do alto do Ribeirão das Cabras. O dinheiro foi devolvido para o PCJ porque não teve interesse de dar continuidade. Isso para mim, eu fico indignada de falar isso, eu tenho vergonha de falar isso. Eram poucos técnicos, mas foi rasgado, foi jogado no lixo, um puta trabalho bacana, não teve reconhecimento e o dinheiro que tinha uma parte foi devolvida. Como foi devolvida uma verba também que o Vicente ajudou a gente a conseguir, é bom que vocês ouçam. Para a reforma da estação ambiental foi devolvido o dinheiro porque a prefeitura não fez o que tinha que fazer. Então, gente, eu como funcionário, eu tenho vergonha de falar isso. Não há interesse, tá? A gente se mata, a gente como funcionário, a gente tem amor na causa, mas o governo não se interessa. Devolve o dinheiro, faz a burocracia e devolve. É uma vergonha, tá? Qual foi o estudo? Estudo das nascentes do alto do Ribeirão das Cabras. A gente ia fazer de toda a bacia do Ribeirão das Cabras, tá? E foi devolvido. É uma vergonha. Eu tenho isso no meu currículo. Não meu, né? Porque eu fiz a minha parte. O governo não fez. Isso é uma vergonha.